Bom, oi. Pessoal, bom dia. Nesse dia ali, todo mundo caindo mais cedo, né, da cama, madrugando. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Essa ideia surgiu lá de uma conversa nossa com o Marcelo, que acaba indo de frente com vocês que estão entrando, ingressando no mercado de trabalho, né? Vem um pouco de frente com o que aconteceu comigo, que foi, assim, por mais que eu trabalhe com tecnologia, foi a mudança do tipo da tecnologia, como vocês viram, né? Eu saí de uma área de desenvolvimento, entrei numa outra, que é a Hyper Automation. A ideia de termos a Carol é também ela contar, se bem que ela já deu uma ênfase ontem para vocês, mas hoje a gente focar nisso, no mercado dela, sendo bióloga e ela estando, né, conosco. E o Hamilton também, um mestre perante nós aqui na IBM e que já tem quase 20 anos, né, de empresa. Qual que é o segredo da longevidade numa empresa? Qual que é o segredo para quem está querendo ingressar na empresa? E qual é o segredo para aqueles que mudam radicalmente o ramo, né, empresa? Eu preparei um slide com alguns passos, né, de quem está começando, quais são os desafios, né? Estou trazendo um pouco dos meus desafios para o CPCD, a gente vai fazer um comparativo, mas eu acho que no momento agora a gente podia aproveitar o gancho de ter o Hamilton conosco, né? E a gente já explorar isso, né? Se é normal ou se não é normal o mercado de trabalho alguém ter uma carreira tão longeva como tem o Hamilton, né? Principalmente para vocês. A gente sabe que lá no começo, lá atrás, nossos pais falavam assim: ah, você vai crescer, você vai trabalhar e você vai aposentar na mesma empresa. Né? Quem trabalha com tecnologia, a gente sabe que isso é humanamente impossível. Eu falo por mim, né? E o Hamilton hoje me prova que é humanamente possível, né? Eu falo por ele. Então, assim, qual que é o segredo? Né? Tem segredo para isso? Eu vejo que não tem, tá? Eu vejo que não tem segredo. Depende muito de você estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Vocês vão acabar criando o pilar de vocês pro trabalho, né? Vão criar o conceito de vocês para o mercado de trabalho. Eu tenho os meus, né? O Hamilton, a Carol sabe, né? Então, os meus são pessoas, são produtos e é tecnologia. Então, isso é o que me move, né, para estar nas empresas. Durante muito tempo, a gente era pessoas dentro da empresa. Depois, com a globalização, nós passamos a ser números dentro da empresa, né? Durante muito tempo, eu pensei assim: ah, a empresa para mim ela é apenas um número na minha carteira de trabalho. Será que eu estou certo em pensar desse jeito? Será que vocês estão certos em não pensar desse jeito? Como que pensa o Hamilton com quase 20 anos de casa? Né? Ele passou por vários projetos, vários gerentes, pessoas legais, pessoas chatas, pessoas inteligentes, pessoas cultas. Isso aí, vocês que estão começando no mercado de trabalho, vocês vão encontrar. Eu encontro até hoje. Então, qual que é o segredo, né, do mercado de trabalho? Acho que um dos maiores segredos é você acompanhar as mudanças, né? Eu queria assim aproveitar o espaço do Hamilton para ele poder ponderar, né, sobre o espaço do mercado de trabalho de uma vida tão longeva como tem o Hamilton. Você pode conversar conosco, Hamilton? Posso, eu vou ficar até as 9 só hoje, tá bom, gente? Tá ok. E Fábio também tá com uma vida longeva aí de mercado também, então empatou. É, a primeira coisa que eu posso dizer aqui é que, assim, a primeira vez que vocês forem trabalhar, vocês vão ter o seu primeiro dia de trabalho, né? Óbvio. Então, todo mundo vai chegar talvez meio ansioso, preocupado, mas vocês vão vir com uma curiosidade natural para querer aprender e fazer as coisas, né? Tem até uma certa insegurança aí do tipo, será que eu vou fazer certo? Será que vão gostar de mim? E como que eu posso, né, para ser atencioso? Então, você vai muito mais numa atitude, né? Você não tem todo o conhecimento ainda, só que essa atitude pode te motivar a conectar com pessoas, a colaborar, a fazer perguntas, a ser curioso. Isso é mais importante, e eu destaco aqui, isso é mais importante do que qualquer conhecimento que vocês venham a adquirir durante toda a vida profissional. Tá? Vou contar um pequeno segredo aqui. Todo mundo teve algum dia, ou vai ter, o seu primeiro dia de trabalho.
Só que durante o decorrer da carreira, essas pessoas só têm o primeiro dia de trabalho. Elas deixam de ter vários primeiros dias de trabalho. Então, eu estou num projeto. Eu entrei inseguro, comecei a desenvolver, fiquei legal, tive feedback bom, comecei a pegar segurança, já mudei de repente de um profissional júnior para um profissional pleno e estou estabilizado, estou confortável. Passou-se 2 ou 3 ou 5 anos. E de repente alguma coisa mudou, porque a gente não tem controle. Um cliente cancelou um contrato, teve uma nova mudança na lei, não sei. E de repente eu saí desse lugar que eu estava confortável e eu precisei recomeçar. Eu estou novamente tendo o meu primeiro dia de trabalho. Entender isso é sucesso, gente. Falo aí para uma experiência de 2018, onde eu estava consolidado numa área, posição de liderança gerencial, um contrato gigante, caríssimo e mudou. Entendeu? Houveram forças no mercado, não foi por sinal de incompetência de ninguém, mas o cliente simplesmente falou: BM, muito obrigado, mas a partir de agora a gente vai continuar com outro provedor. Então, de uma posição de liderança, eu acabei saltando para uma posição de analista ou de desenvolvedor, mas eu não fiquei mal com isso. Eu estava já habituado a ter meu primeiro dia de trabalho de novo. E rapidamente reverti o cenário. Então tenham essa consciência. E é bem forte isso, porque isso tem a ver com atitude. Tá? A segunda coisa que eu posso comentar aqui, para quem está começando, bom, está todo mundo na escola, então vocês estão habituados com o mundo de escola, com o mundo de notas. Então, por exemplo, quando você volta para casa e tem um boletim lá, tem lá português, matemática, inglês, TI, e tem as notas. O que vai acontecer se hoje você voltar para casa e tiver com, sei lá, nota 9 em matemática e nota 4 em português? O que provavelmente os pais de vocês falarão para vocês? É uma pergunta. Pra gente estudar. Beleza, para estudar para fazer o quê? Gente, meu telefone tá tocando aqui, rapidinho. Buscar melhorias. Para melhorar provavelmente a nota de português que foi 4, certo? Sim. Este é o problema. Tá? Nada contra tirar média e passar em português. Só que se você tirou 9 em matemática, você já indicou uma inclinação natural, por exemplo, para matemática, ou para português, ou para inglês. A nossa educação, de forma geral, busca nivelar a média. Só que na vida, a gente nunca vai ser bom em tudo. Nunca. E se vocês têm noção disso, desculpem, vocês vão ter que apanhar um pouco. Tá? De provavelmente 10 coisas que eu sei fazer na vida, de uma a duas eu sou muito bom. Muito bom mesmo, sou excepcional nisso. De umas 3 a umas 5, eu sou razoável. Todo outro resto eu não sou bom. E tá tudo bem. Então, a grande mensagem aqui é, primeira coisa, não adianta querer ser bom em tudo. Não dá. Não dá, gente. Ainda mais no nível de conhecimento que aumenta cada vez mais de uma geração para uma geração. Busquem compreender, ou não sabem ainda o que dizer, não tem problema, mas busquem entender o que vocês são bons, o que é natural para vocês. Tem gente que vai ser natural falar bem em público, tem gente que vai ser natural fazer análises, tem gente que vai ser natural ensinar os outros, tem gente que vai ser natural seguir os outros, entendeu? Aqui não tem habilidade melhor ou pior. Uma boa equipe é uma equipe que tem conhecimentos que se complementam. Sabendo disso e buscando ficar forte nisso, é onde vocês vão conseguir se destacar. O resto, gente, é falar razoável, falar bem, é fazer o na média. Mas a grande diferença é buscar perceber qual é o seu talento, entendeu? No que você se identifica.
Essa é uma pergunta bem difícil, tá? E talvez vocês não tenham a resposta agora. Talvez leve ainda vários anos para descobrir. Mas buscar essa pergunta é o que vai diferenciar vocês do mercado. E na vida, e em tudo, nas comunidades que vocês ajudam, tá? Aqui eu não estou falando somente de trabalho. Então, acho que esses são dois pensamentos bem importantes. O primeiro, ele tem muito mais a ver com atitude, com um senso de curiosidade, com estar dispostos a mudanças, mesmo porque tudo que vocês sabem daqui a um tempo vai mudar. Tudo que eu aprendi no meu colegial, a maior parte, pelo menos, não vale mais. Tudo que eu aprendi na minha faculdade, a maior parte não vale mais. Tudo que eu adquiri na minha vida profissional até alguns poucos anos atrás não vale mais. O conhecimento se reciclou. Se eu me apegar apenas ao que eu sabia, eu vou ficar para trás. Então, mas mais importante do quanto se sabe é o como se pensa. Então, buscar coisas com curiosidade é algo que vai te ajudar. Buscar se conhecer para ver aquilo que você se sente mais natural, se sente bom, também vai te ajudar. Qual que é a resposta disso? Inúmeras. Não existe uma resposta só. Tá? Cada pessoa vai ter uma inclinação natural. Talvez alguns de vocês aqui queiram seguir TI. Talvez alguns pensem que TI não é para vocês e querem seguir outra coisa. E não tem problema. A gente precisa de profissionais bons em todas as áreas. É isso. Não sei se dei uma resposta que deixou mais confortável ou desconfortável, mas eu espero que tenha contribuído aí para o pensamento. Perfeito, Milton. Tanto foi. E vale ressaltar também que tem tempo para poder mudar, tá? É, isso que o Milton ponderou faz muito sentido, né? Do que vocês precisam se encontrar para achar, né, o momento, né, ou aquilo que vocês são bons. Você tem um exemplo aí de um amigo meu chamado Fábio, e ele formou em contabilidade para poder entregar o certificado para a mãe dele, porque a mãe dele queria que ele fosse trabalhar atrás de uma mesa, né? Esse meu amigo Fábio, ele fez os 3 anos de ensino médio, mais o ensino técnico, terminou com seus 18 anos, pegou o atestado, o diploma, entregou para a senhora, sua mãe, e falou: mãe, tá aqui, né, agora eu vou seguir o meu caminho. Né? Um ano depois, né, um ano e meio depois, estava se formando em automação industrial. 2 meses depois que ele terminou a formação, esse meu amigo Fábio veio embora para Campinas trabalhar numa grande empresa chamada Itautec. E depois ele entrou numa outra grande empresa com automação bancária chamada IBM. Então, foi o tempo de você se encontrar. Com 18 anos, 17 anos, vocês não sabem o que vocês vão fazer. Vocês têm tempo para errar. Entendeu? Vai muito de frente com isso que o Hamilton disse. E esse meu amigo Fábio não ficou por aí, não. Esse meu amigo Fábio foi tão legal, cara, que ele continuou trilhando aí no caminho dessa automação, viajava para Dedéu. E aí chegou em 2014, né? Ele bem consolidado já, conhecendo o Brasil inteiro. Ele descobriu uma doença, virou PCD. Esse meu amigo Fábio tomou o primeiro tombo e teve que se inventar aos 34 anos. Então, a formação dele atrapalhou? Em hipótese alguma. Ele precisou se reiniciar, se reinventar. É isso que o Hamilton falou. São vários primeiros dias. Aí esse meu amigo Fábio ficou numa empresa até um determinado período. Aconteceu uns problemas pessoais de família e de saúde que ele se desligou da empresa. Voltou para o mercado de trabalho. Tinha uma bagagem legal, mas era PCD. Dificuldade. Esse meu amigo Fábio teve que trabalhar por conta própria, abriu a própria empresa. A renda dele caiu 25% do que ele ganhava, mas ele se adequou a isso e sustentou. E aí veio a tal da pandemia, todo mundo desempregado. Esse meu amigo Fábio voltou a trabalhar na IBM e esse meu amigo Fábio está falando com vocês. Entendeu? Fábio, Prazer. Fábio, qual é o seu cargo hoje na IBM? Sou líder de tecnologia de ADM. Sou desenvolvedor, sou apoiador e tento E, ensinar. sim, e esse cargo de tecnologia em ODM, essa profissão existia 5 anos atrás? Jamais.
Nem eu conhecia. Exato. Então, gente, mais para quem seguir a área de tecnologia, mas tem inovação, tem no mundo todo. Mas o grande fato é que provavelmente os trabalhos que vocês terão daqui a 10, 15 anos ainda nem foram inventados. Pensem só que loucura que é isso. Exatamente. Data E Science eu não me existia há reinventei 5 anos com. atrás. Eu ia falar agora, eu me reinventei com 34. Hoje eu tô com 40 e mudou tudo de novo. É. A Milton acabou de mostrar isso. E esse meu amigo Fábio é muito chato, cara. Vocês não têm ideia. Entendeu? Ele é muito chato. Ele escolhe as pessoas. Ele não gosta de determinadas manias. Ele é velho, ele é chato mesmo. Entendeu? Isso aí vocês vão encontrar. É legal isso. Assim, um pouquinho da história do que eu passei, que vai muito de frente com o que vocês passam. A Carol falou quase que a mesma coisa para vocês ontem, não foi, Carol? Sim, com Ela- certeza. Eu... Bom, é que o meu caso, né, Fábio, fica até mais chocante, assim, de destaque, porque mudou de área completamente, né, de biologia para computação. Mas, gente, quando eu entrei ano passado na IBM, quando me ofereceram a vaga, eu não sabia nem o que era RPA, mas eu aceitei. Foi assim, vamos, vamos ver o que é isso. E eu acho que é o que o Hamilton falou da mentalidade, né? E você não precisa saber já, mas você precisa ter a curiosidade, né? A curiosidade, o interesse. E eu tenho colegas, né, que ficam um pouco mais travados, assim, eu não sei o que é, não sei se é isso que eu quero. É importante pensar no que a gente quer, claro, mas às vezes a gente precisa se permitir conhecer as coisas antes de sair, vamos dizer assim, descartando, né? Ou, enfim, não tentando, né? Porque muitas vezes a gente pode se identificar, né? E se não se identificar também, foi válida, né, a experiência. Exato. Então, eu acho que isso é o que você se permitir experimentar, aprender, nunca vai ser ruim, né? Vocês Viu? vão ter que se reinventar várias vezes. É normal, a lei da vida. Oi, Marcelo. Sim, sim, sim. Até a Carol aí, ontem a gente estava com uma outra sala, né? Se ela quiser fazer um resumo rápido desse seu perfil, né, de mudança, Carol, pode ficar à vontade, viu? Foi bem legal ontem. Tem uma turma hoje diferente. Eu acho que isso traria Ah, tá, muita. entendi. É aquele seu resumo, não sei se o Fábio ainda ia pedir isso ou não, né? Que para ele Sim, Entendi. serve como experiência de vida até, né? Para eles também tomarem decisões aí ao longo, né, Sim. desse começo que eles estão. Então, já que eu pensei, não sabia que eram novos alunos, né, que não estavam aí ontem Ah, todos. a gente está no novo grupo É, hoje. certo. Então, gente, eu sou bióloga, né? Eu tenho 30, vou fazer 32 anos e eu entrei ano passado como júnior, como desenvolvedora júnior na IBM. Então, assim, a minha trajetória, eu comentei ontem, eu fui fazer biologia na Unicamp, né, com os meus 18 anos, saí de casa, aquele frio na barriga, não sabia, né? Tive que me virar e gostei muito do curso, que eu sempre fui muito de estudar e sempre gostei muito dos animais. Então eu pensei, isso é uma coisa que eu quero trazer um ponto para vocês depois. Eu sempre gostei muito de animais e pensei, quero fazer biologia porque eu sou apaixonada por animais. E gostei, né, do curso, mas o curso em si não focava em mercado de trabalho, tá? Isso assim, Unicamp, o curso de biologia é o melhor do país. Acho que até hoje ainda está nesse patamar aqui no Brasil, o melhor curso de biologia. Então, assim, era um curso excelente, a gente aprendeu muito, só que os professores não focavam em mercado de trabalho, né? Eles são pesquisadores e o que acabava acontecendo é que eles falavam só do tipo de emprego que eles tinham, que era professor pesquisador. Então, eles incentivavam muitos alunos a fazer iniciação científica, que é muito legal, né? A gente aprende muito. E acaba que muitos alunos têm duas opções: ou vão virar professores de biologia, ou vão fazer pós-graduação. Eu fui para o caminho da pós-graduação, né? Fui fazer mestrado lá na própria Unicamp, com um orientador, né? Que eu fiz iniciação científica, e depois eu resolvi fazer doutorado já com um professor das exatas, porque apesar de gostar de biologia, eu sempre fui boa em matemática. A minha mãe é professora de matemática, eu falo que está no sangue. Sempre tive interesse e acabei querendo misturar as coisas. Eu sempre gostei de áreas de interface.
Tipo, sempre gostei de misturar coisas que não são costume, assim, né? Se misturar. E aí foi que nesse doutorado eu trabalhei com computação e biologia, né? Então, fiz, né, um programa, a gente tinha um modelo para tentar entender como as espécies surgem na natureza. E com isso, então, lá para os meus 26 anos, que eu fui ter a primeira aula de algoritmos, né, de introdução a algoritmos e programação, que imagino que vocês já saibam aí de cor e salteado, né, tem essa noção introdutória de lógica, né? Marcelo, não sei, imagino que seja uma das coisas do início, né, do curso. E, enfim, eu fui aprender isso mais velha, gostei bastante, e no final, né, quando eu defendi meu doutorado, eu acabei enfrentando duas situações, né, um dilema. Eu queria migrar para a área de computação, mas eu fiquei com um pouco de medo no começo. Pensei assim, eu tenho doutorado na biologia, posso tentar ficar na biologia. Né? Será que eu vou conseguir um emprego na computação, né, nessa área de interface? Mandei currículo para algumas empresas e nunca tinha um retorno. Até para a IBM mandei currículo, mandei assim pelo LinkedIn, né, que hoje em dia é muito um meio muito interessante para se comunicar na parte profissional, mas nunca tive um retorno. E aí isso assim, em um ano, né? Aí eu comecei a dar aula, minha família é de professores, né, tá no sangue ali, dei aula. Eu gosto, né, gosto de ensinar, mas eu senti que estava faltando, assim, que não era o que eu queria fazer na minha vida, né? E, e aí eu resolvi começar a graduação em tecnologia da informação. Eu até comentei ontem sobre aqui, para quem nunca ouviu falar, é uma universidade, a primeira universidade pública do estado de São Paulo, totalmente EAD. Então eu faço da minha casa, né? Fiz o vestibular. Os professores são professores da USP, da Unicamp, da Unesp, que dão aulas. São aulas muito boas e a gente pode assistir na hora que a gente quiser. Fica gravado, né? Tem toda uma plataforma. Então, eu faço esse curso. E assim, no ano em que comecei o curso, foi ano passado, né? Que eu comecei, eu já fui tentar estágio na IBM e acabou que agora eu tô, né, contratada como júnior, né? Nem pulou o estágio, né? Foi direto para uma vaga júnior na área de RPA, que como eu comentei ontem, né, o gerente, né, que me contratou, meu gerente, ele viu que eu não tinha muito conhecimento ainda no assunto, que eu estou aprendendo, mas resolveu me dar essa chance, né? Então, acho que a primeira coisa ali que eu poderia pontuar com isso é vocês não terem medo, né, de, eu preciso saber, por exemplo, às vezes a gente até vê umas vagas, né, de estágio mesmo, e pede tanta coisa, a pessoa fica assim, nossa, eu não sei essas coisas, né, mas chega lá, né, quando você chega, consegue uma entrevista, eles olham para outras coisas, eles não olham só para o seu conhecimento técnico, eles olham para a sua postura, se você é uma pessoa que está interessada em aprender, se você Exato. tem iniciativa. Isso faz muito. Eu tenho certeza que eu era a candidata que menos sabia. Que até ele perguntou para mim, Fábio, né, o Bruno, nosso gerente, o que que eu sabia de banco de dados. Eu falei, nada. Aí ele até agradeceu Carol, a sinceridade. pegar um Aí eu gancho falei, mas eu teu, não vou mentir, né? você falou Diga. uma coisa que me remeteu agora, que vai. É uma pessoa que ainda não está no mercado de trabalho, se está eu não sei. Mas vamos lá, vamos para brincadeira de novo, galera. Eu tenho um amigo que chama Andrei. Esse meu amigo Andrei, ele fez curso comigo de Java. Esse meu amigo Andrei, ele passou 6 meses fazendo curso sem computador. Ora ele anotava no papel, ora eu levava um computador de backup que eu tenho para ele poder programar, ora ele sentava com os amiguinhos para poder aprender a programar. Esse meu amigo Andrei tinha um desktop na casa dele que ele chegava e replicava todo o conhecimento dele. Esse meu amigo Andrei ganhou o primeiro notebook dele com 6 meses. Esse meu amigo Andrei, quando ele terminou o curso comigo, ele era simplesmente um dos melhores programadores. Esse meu amigo Andrei, se vocês não sabem, é o filho do Marcelo. É isso aí que a Carol falou. Se eu estiver mentindo, Marcelo, você me desculpa falar do Andrei, mas ele foi um exemplo, tá? No treinamento. Cara, 6 meses no papel é só quem quer aprender. Entendeu? Só quem quer aprender. E é isso que as empresas buscam, quem quer aprender.
Exatamente isso que a Carol falou. É que a Carol falou, cara, veio na minha mente, desculpa te atrapalhar, tá, Carol? Não, Mas pode até imagina, não pode concluir. nada. Mas vocês têm um exemplo aí na frente de vocês, entendeu? A família do Marcelo, esse meu amigo Andrei é filho do Marcelo. É verdade aí o fato, né? E eu falava para ele, olha, filho, se realmente é da tua vontade, né? Você tá aí, incentivei ele, porque ele tá na área de TI também. Eu ainda não estava nas condições, até quem acompanha um pouco aí dentro do treinamento, desde a fase que vocês chegaram aqui, que estiveram comigo, eu até comentei algumas das vezes e falei, olha, agora que eu consegui lá acertar o notebook, até para os meus estudos mesmo, as coisas que eu faço, e quando eu cheguei, que eu falei para ele, pô, filho, eu vou conseguir pegar o notebook, ele falou, pai, eu não acredito. Eu falei, vamos lá. Mas mesmo assim, eu tinha um desktop, mas a necessidade do Fábio era para ter mesmo em aula lá junto com ele, que ele dá aula de Java, programação, e enfim, aí foi. E ele tá lá, né? Tá desenvolvendo, tá lá correndo atrás. O futuro dele aí, ele quer fazer engenharia de mecatrônica, o Fábio sabe, né, Fábio? E ele tá aí, tá correndo atrás dos objetivos e tá terminando lá, tá no terceiro ano dele de informática. Tem alunos aqui que são do Leandro, que devem conhecê-lo. Quem tá aí no terceiro info lá de informática deve conhecer meu filho. Tá bom? Então só falando aí da realidade. É isso daí. E quem quer, corre atrás. Exato. E essa disponibilidade de estar aberto a aprender coisas novas é muito importante. Meus amigos da biologia da pós, eles achavam que eu era meio maluca, sabe? Eles falavam, nossa, Carol, o que que você quer aprender computação? Sabe? A gente estuda bicho, planta. Eu ficava assim já, eu não quero ver uma conta, eu não quero ver um computador na minha frente, eu não sei. E assim, tudo bem, existem perfis, né? Mas uma coisa que eu ia falar para vocês, que eu falo para minha irmã que tem 18 anos, né? Que uma coisa que eu senti falta, né, foi na idade de vocês, ter alguém para conversar sobre mercado de trabalho, que é o que o Fábio está propondo aqui. Por quê? Geralmente, né, o discurso, e aqui eu não quero polemizar, não é de todo ruim, né, eu vou concluir mostrando isso, mas o que que a gente costuma ouvir? Às vezes até dos pais, né, ou da sociedade. Ah, você tem que procurar algo, trabalhar com algo que você tenha paixão. Não é isso? A gente ouve em geral? A questão é, por exemplo, eu sempre fui apaixonada por animais. Até meu gato está aqui dormindo aqui atrás de mim. Eu É sempre um fui mutante, diga-se apaixonada. de É passagem, tá, gente? Gato é o um que vocês Thundercat. conhecem, o que a Carol tem é outro nível, tá? Ele é um pouquinho grande. Então, assim, eu sempre fui apaixonada e não tem problema nenhum nisso, quis seguir isso. Mas o que ficou faltando para mim? Eu não me arrependo da minha trajetória de forma alguma, que eu até comentei ontem que eu não estaria onde eu estou, né? Se eu não tivesse feito toda essa trajetória, que foi na própria biologia que eu conheci a computação. Mas o que faltou para mim foi uma orientação assim, tá, você gosta, por que que você quer ser bióloga? Ah, porque eu gosto de bicho. Isso é um motivo para ser biólogo? Será? Entende? Isso é uma coisa boa, né, se você quer ser. Mas qual que é o mercado de trabalho para o biólogo no Brasil? Ou você pensa em sair do país, você estaria disposta? Como que é o cenário? Sabe, uma análise um pouquinho menos apaixonada e um pouco mais racional sobre as condições das profissões, né? E aí, geralmente, as pessoas, a gente, quando é jovem, vê isso com um lado negativo. Ah, não, eu não estou falando de pensar só em salário, pensar, né, em coisas assim que geralmente são demonizadas, né? Não, não pode. Quando eu era jovem, eu achava assim, não, vou viver, sei lá, de vento, né? Pensava. E então, assim, eu acho que é importante um equilíbrio. Não é nem você pensar, eu vou trabalhar com algo que eu não gosto, mas que está na moda. Por exemplo, muita gente, né, meu marido é médico, muita gente vai fazer medicina e odeia fazer medicina. Só foi porque o pai obrigou ou porque paga muito bem. E a pessoa vira um péssimo médico. Ele conhece vários médicos péssimos, porque não gostam do que fizeram, da escolha que fizeram, mas não conseguem abandonar por causa de dinheiro, por exemplo. Gente, esses caras têm muito dinheiro, muito. Tem uns que são muito ricos. Mas você olha no olhar do cara ou da mulher, né, da médica, do médico, eles são infelizes. Infelizes, eles não aproveitam o dinheiro que eles têm, eles não aproveitam nada. Eles bebem, eles adoecem,
eu fico triste de ver, né, essa situação. E isso para mim foi uma prova de que não adianta você ir para um emprego só pelo dinheiro, porque você pode ganhar muito e não aproveitar. Então, assim, isso é um exemplo. Agora, o outro exemplo também de, não, eu vou por algo que eu sou apaixonado, mas eu não consigo emprego depois, também é muito frustrante, né? Porque você pensa assim, nossa, eu fiz tanto achando que ninguém me disse que essa área, né, vamos dizer assim, não tinha muita oportunidade, ou você mesmo não pensa, né, nossa, será que eu vou ter, por exemplo, disposição de morar em outro estado onde tem mais oportunidade? São várias coisas para se colocar na mesa antes de tomar uma decisão, né? E não tem problema isso, ninguém não precisa ter pressa para tomar decisão. E eu acho que é algo que deve ser, né? Em geral, é muito bom quando os pais trazem isso, mas se às vezes os pais também não têm essa visão, não tiveram a oportunidade de pensar na época deles, né, sobre isso, então às vezes não conseguem nos ajudar. Então, pelo menos na escola, nesses espaços, e hoje em dia com a internet, né, é muito possível você analisar antes de tomar decisão. A minha irmã mesmo que pensou em fazer veterinária. Eu falei para ela, assista vídeos no YouTube sobre. Hoje em dia tem muito, né? Profissional que fala como é a minha rotina. Porque uma coisa é a grade curricular do curso de veterinária. Outra coisa é como que é o dia a dia de um veterinário, né? Porque a gente também pensa, ah, eu gosto de bichinho, gosto de bichinho. Você vai ver bichinho sofrer, você vai ter que cuidar, vai morrer na sua mão. Você tem que pensar em todas as situações, Até o né? tamanho do Então, bichinho que você vai ver, né? Às vezes você acha que é, vai cuidar de cachorro e gato, aí tu vai lá, tu vai ter que cuidar de cavalo, boi, bezerro, vaca, exato. pronto. Ou gosta do bichinho, mas não quer abrir o bichinho, operar. E realmente o veterinário sempre vai passar por isso, né? Exato. Então, assim, são muitas coisas que a gente acaba não levando em conta na decisão, na hora do vestibular, por exemplo, né? E, enfim, não, claro, e se acontecer, vamos dizer que eu tivesse analisado melhor e tivesse escolhido a biologia ainda. Não tem problema, como disse o Fábio, os relatos aqui dele, né? A gente mudar de ideia. Ó, eu fiquei com medo de não conseguir, após 30 anos, mudar de carreira. Eu pensei que ia ter preconceito comigo de falar, ah, você, né? Imagina, contratar uma mulher de 31 anos ou contratar uma pessoa de 20, 21, né? Eu pensei que haveria um preconceito para me contratar e eu não sofri preconceito nenhum com relação à minha idade. Acho que o meu gerente nem sabia a minha idade. E eu vejo lá no trabalho que não tem nenhum preconceito com isso. Então, mas talvez se eu tivesse uma cabeça velha, não fosse, né, vamos dizer assim, disposta a mudanças, ter flexibilidade, aí talvez eu associar com idade. Mas como não é meu perfil, né, Fábio? Ficar ali, vamos dizer assim, ranzinza, né? Então, isso não é levado em conta, né? Essa área de tecnologia, pelo menos, eu não senti nenhum problema, né, com isso, fui muito bem acolhida. Enfim, Dois essa mensagem que eu exemplos, queria né, trazer, Carol? né? Carol acabou de, assim, hoje vocês estão vendo dois exemplos. Mulher no mercado de trabalho procurando espaço depois dos 30. Desculpa, tá, Carol, mas é a real. Sim, sim, E um PCD falando com vocês. Vocês querem dificuldade maior de pois é. deficiente e mulher procurando espaço no mercado de trabalho? Na área de TI, né, que De ainda, TI ainda, entendeu? É bem isso, exato. entendeu? É Então, bem essa simbologia. Então, o mercado, né, Carol, brilha. Vocês têm que brilhar junto. Tem um slide aqui que tem uma parte que fala que o mundo gira, né? Mas ele não vai girar no nosso redor. Jamais. Vocês vão ter que girar junto com ele. Tá aqui no slide, vocês vão ver. Vai de frente com o que a Carol acabou de dizer. O que eu disse e que o Hamilton disse primeiro lá para vocês, acompanhando. Entendeu? Olha que bacana. E aí, assim, o que a gente entrou dentro de mercado de trabalho? Eu falei de vaga, falei de RH. Carol falou de vaga, falou de RH. Rapaz, bicho, falou de vocês. Eu acho que esse é o maior mercado. Vocês. É o trabalho que o Marcelão faz aí na formação, o que vocês veem em escola, né? O que vocês estão procurando para vocês, entendeu? É vocês, não é outra pessoa. O mercado de trabalho é vocês. A Carol falou, né, Carol? Pô, tem empresa que pede muita coisa, é robotizado. Alguém liga para ele, né? Faz de conta que o Marcelão é de RH. Aí eu ligo para o Marcelo e falo assim, Marcelo, eu preciso contratar um dev júnior.
Você anuncia para mim? O Marcelo, beleza, anuncio. Ele vai lá, cata o textinho dele e vai lá. Estou contratando Dev Júnior com experiência em Java, C Sharp, PHP, HTML, com conhecimentos sólidos em C++, JavaScript, conhecimento de banco W, banco de dados, que já tenha trabalhado com AWS, que tem inglês e espanhol fluente. Não foi o que eu pedi, cara. Mas é o textinho que o Marcelo tem. Aí se vocês falam assim, pô, não vou nem me candidatar porque eu não tenho nada disso. Nem eu tenho nada disso. Eu falo espanhol. Em inglês eu arranho. Trabalhei 10 anos com espanhol. Em inglês eu arranho. Sei ler, sei traduzir. Se for para falar, eu vou começar a falar mais espanhol. Não tem como. Minha língua nativa hoje é o espanhol. Portunhol. Vamos por assim dizer. Mas é assim que rola. Entendeu? Então, se a Carol olhou todo aquele negócio lá, ela falou assim, tá bom. Carol, candidatar. E olha que chegou no gerente, bicho, não tinha nada a ver. O que o Marcelo errou para Dedéu. O Marcelo não sabe ler, não sabe conversar com o cara. Isso acontece, gente, não tem diálogo. Eu fiz a solicitação, só que o Marcelo não falou que tipo de vaga. O Marcelo falou, não, tá bom, eu tenho meu texto aqui, disparou. Agora, quanta gente que deixa de se candidatar ou tá numa vaga por causa disso? Cara, é pura realidade. Pô, nem pensava em comentar nesse ponto, Carol. Pô, magistralmente show de bola. Não sei nem se vocês já tinham imaginado desse lado. Então, vocês estão vendo 2 relatos. Quem começou, reiniciou pelo menos 3 vezes na vida. A Carol, que já deu o reinício, o restart dela também. E tudo depois dos 30, tá, galera? Vocês estão com tempo ainda para dar vários resets, vários restarts. Aí dá para tirar o jumper, colocar jumper, fechar um curto na fonte, reiniciar tudo, começar do zero. Igual eu falei, que vocês aprendem em 10 minutos, eu levo 10 dias. A Carol já tá levando uns 5, né? Porque ela já tá coroa já, né? Já leva uns 5. Mas é assim, vocês têm tempo. Eu reiniciei. A Carol reiniciou, o mercado de trabalho está reiniciando com a pandemia. Quanta gente perdeu emprego? A gente viu o Fernando falar isso na terça, perdão. Vou passar o slide para vocês poderem acompanhar. Acabou assim meio que dando uma mudança do formato, né? O dia está bem curto também. Deixa eu ver aqui. Vou dar um stop no meu vídeo porque eu tô pro outro monitor, senão vocês vão pensar que eu tô olhando para a rua mesmo, tal, fica feio. Marcelo já sabe como é que funciona aqui em casa. Né, Marcelo? É verdade. Então, mais uma vez, explorando o TI, tá comigo. Sempre quando eu faço evento, o Marcelo sabe que a gente está explorando. Eu acho que eu já me apresentei mais de uma vez, então vou até pular essa apresentação, que normalmente é praxe, tá, gente? Estou pulando, pararei. E aí a gente vem no caso de vocês, né? Carol, tu pode complementar comigo, tá? Ou Marcelo. Mercado de trabalho para vocês que estão ingressando é o primeiro desafio, que é vocês recém-formados, né? Então, o que vocês pensam? Bom, esse é um relato do que eu passo, do que eu já passei, do que eu vejo vários dos meus alunos passarem. Medo de iniciar, uma pressão financeira, que foi exatamente isso que a Carol comentou, uma pressão sobre a tecnologia e a nossa inexperiência. Então, vocês têm medo de começar, entra com a inexperiência, entra a pressão financeira, que muitas das vezes vai atrás de dinheiro, e você tem pressão de competição, vida social, a pressão da família, enfim, teu futuro. Isso vocês passam quando vocês estão iniciando início de carreira, tá? Isso aí, eu tenho quase que certeza que pelo menos 2 desses itens vocês pensam nesse exato momento. Pelo menos 2. E aí, vamos lá. Alguém sabe o que é esse símbolo? É o símbolo universal da diversidade e deficiência. Então, ali eu mostrei para vocês, nós sendo normais. E o PCD? Também pressão financeira, também medo de iniciar, também com inexperiência. Somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Então, não adianta a gente falar assim, coitado do fulano,
Ou não está pensando em mim? Todos nós temos os mesmos problemas, todos nós temos os mesmos desafios. A única diferença é que a gente vê isso com outro olhar. A gente tende a sempre dramatizar a nossa vida. Isso impacta direto, principalmente quando está começando a entrar no mercado de trabalho. Então, o trabalho que o Marcelo faz, que vocês fazem em escola, já é o primeiro passo. Então, não deve ter o medo de iniciar. Vocês não devem se julgar inexperientes, entendeu? Vocês não devem pensar em pressão financeira. Eu, quando eu entrei no mercado de trabalho, meu estágio foi de 900 horas trabalhando de graça. Hoje não existe estágio de graça, na minha época era. Cara, 900 horas é quase um ano você trabalhando de graça. Trabalhei 600 horas de estágio de graça. Então, o Marcelo sabe o que é isso. No meu técnico, eu tive que fazer, não tem jeito, correr atrás, né? Exato. E detalhe, quem é do Leandro Franceschini, meu estágio foi no Leandro Franceschini. Eu cuidei do primeiro laboratório de informática do Leandro Franceschini. Olha que legal. Foi minha primeira turma chamava-se, né, processamento de dados. Pode ir, Fábio. Então, Eu, mas é isso aí que o Marcelo falou. Pode completar? eu gostaria de comentar. Aqui é a Ah, orientadora Rosana. Tudo bem, Oi, Rosana. gente? Tudo Tudo bom, bom? Fábio? Tudo. Vocês falando essa questão de trabalhar de graça, eu trabalhei um ano letivo inteirinho de graça para eu conseguir ter experiência. Eu tinha que aprender a dar aula. Isso há 18 anos atrás, quando eu iniciei minha profissão. Então, falei, eu preciso, eu tenho que aprender, vamos, né? Então, às vezes, não só o dinheiro ali, ele é viável, mas a experiência, ela acaba sendo um valor mensurável. Então, eu tinha que aprender, eu tinha que saber como lidar, como trabalhar com crianças para eu iniciar minha profissão. Falei, então vamos lá, a gente trabalha. E nem por isso eu deixei de cumprir minhas responsabilidades e ter os meus compromissos. Pelo contrário, me dediquei muito. Depois de um ano que eu fui ter o reconhecimento que eu consegui um estágio remunerado. Depois de um ano de um trabalho árduo, assim, ó, mais de 200 dias trabalhando sem receber um real. Olha, mais um relato, 3, né? Hoje em dia o pessoal forma e fala, não quero trabalhar, não quero arrumar um estágio que pague menos de 3.000 reais. Acabou isso. Ilusão, muita ilusão, Exato, né? exato. Aí entra o que? A pressão financeira. Não é porque você formou que você sabe, né? Quando a gente nasce, a gente nem engatinha. A gente começa a engatinhar para trás, depois para frente, depois começa a levantar, cambalear, cair para dar o primeiro passo no andador ou segurando na parede. Depois a gente começa a caminhar para depois correr, né? O mercado de trabalho é a mesma coisa, a mesma coisa. Aí você mudando isso, você tem o segundo desafio, que é o quê? Procurar o teu espaço para evoluir dentro da empresa. Beleza, igual o Milton comentou. Peguei, tive meu primeiro dia. Agora, o segundo dia é, cara, como eu vou evoluir? Não existe uma cartilha que você faça, vou evoluir da seguinte maneira, né? A primeira dica que eu posso dar para vocês, não deixem de estudar. Ou seja, tá trabalhando ainda, conseguiu o seu primeiro dia, quer evoluir, monte um plano de estudo. Isso aí é o que o Marcelo faz com vocês aí. Isso é o que a IBM faz, né? A Carol tá aí, a gente tem uma plataforma chamada Your Learning, e obrigatoriamente nós temos que fazer 40 horas de curso por ano. Obrigatoriamente. Mas é uma plataforma aberta e tu faz quanto você quer. Eu estou com 110 de janeiro até agora. Eu gosto de estudar, a Carol gosta de estudar. Então monta esse plano de estudo perfeito. E aí a primeira pergunta que é, como que você aprende? Você tem que fazer essa pergunta para você, não basta ler, né? A gente tem 2 tipos de memória, Marcelo provavelmente já falou com vocês. A memória temporária e a memória permanente. A memória permanente é a nossa menor memória, que é aquela memória que a gente vai absorver determinado assunto. Infelizmente, é só aquilo que a gente quer. A memória temporária é aquela memória bem volátil de armazenamento.
Então, assim, monta isso, faça as duas memórias trabalharem em conjunto. Olha o baldezinho aí, ó. A memória temporária pingando para se transformar permanente. Olha que legal. Então, assim, junta essas duas, monta o plano de estudo. Consequentemente, tu vai crescer, tá? Uma frase muito bonita que eu curto, né? O Marcelo já sabe, né? A galera que me acompanha já sabe, eu sou muito fã de Steve Hawking. Então ele traz: as grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. O Carol falou isso, o Hamilton falou isso, e a gente falou isso ontem. Isso também faz você evoluir na empresa. O que isso quer dizer? Minha mãe, na época, quando eu comecei a trabalhar, falou assim: Fábio, o que você sabe, você não ensina para ninguém te mandar embora. Cara, eu pensei por isso, assim, uns 3 anos. Depois que eu descobri, assim, cara, o que você sabe, você ensina para outras pessoas, fazer aquilo que você faz para você ter oportunidade, se você conseguir galgar coisas melhores. Ó, isso aí foi escrito por Steve Hawking. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. Eu ouvi isso da minha mãe em 1995. A minha mentalidade mudou perto de 2000. Bacana. Temos 21 anos de mudança de pensamento. Outra frase do Stephen Hawking que vocês vão acompanhar: a inteligência e a habilidade de se adaptar às mudanças. Exatamente o que a Carolina falou para vocês. Isso vocês vão passar na empresa também. Essas são dicas de evolução dentro de empresa. O Hamilton comentou isso lá atrás. Eu estava há 10 anos num contrato super confortável e de repente as coisas mudaram. Ele é uma pessoa inteligente. Ele tem essa habilidade de se adaptar às mudanças. Isso vale para todas as profissões, não só a tecnologia. É bem generalista isso. Tá? Então, assim, é uma dica bem valiosa. Viu, Fábio? Oi, Marcelo. Só até falando sobre a questão dessa evolução, né, do trabalho e também das experiências, eu vou falar por mim, tá? Eu, quando comecei a ministrar aula de tecnologia, eu sou professor já há mais de quase 17 anos. Até eu estava falando com a Rosana, acho que ontem, né, Rosana? Eu falei, eu estava numa empresa corporativa que eu ministrava X curso, um exemplo. E aí, de repente, eu me vi em outra que falou: olha, aqui nós damos aula disso, disso e disso. Falou: ó, os livros estão aqui, a internet está aí. Isso em. Ai, que ano que foi? Até falei para a Rosana lá, acho que foi 2008, isso. 2008. Ó, a gente dá aula disso, disso e disso. Eu falei, vixe, e agora? Eu não tinha o conhecimento ainda, assim, eu sabia, mas eu falei, como que eu vou explorar tudo isso e levar isso pra galera? Estudei, cara, vamos correr atrás, vai daqui, vai dali. Aí que eu fui, né, fui me inteirando de outras áreas da tecnologia aí para poder estar ministrando aula pra galera lá na outra empresa que eu cheguei, né. Meu No gerente ápice dos chegou para seus mim e falou, 22 olha, anos, né? o que o meu gerente falou para mim foi o seguinte: eu acredito no seu potencial, você é um cara que consegue, eu sei disso. E graças a Deus, sucesso. No alto Tá. dos seus 22 anos você fez essa mudança. Olha que legal. Ai, que bom, né? E aí, Os 22 que eu diga. e aí, olha que legal. Você passou pela história da Milton, pela Carolina. Contei um pouquinho do meu amigo Fábio. A gente trouxe a visão do mercado de trabalho para quem está iniciando, e para quem está iniciando o PCD, a gente viu que é a mesma coisa. A gente trouxe um espaço, né, com alguns pontos para vocês pensarem em evolução da empresa. E aí a gente entra numa parte assim que eu acho que é fundamental vocês, pelo menos, ter esse pequeno conhecimento. Não sei se tem PCD entre vocês, mas eu sou PCD, então eu até trago, né, que são as cotas. Né? Muita gente vê a pessoa que trabalha por cota como aquela pessoa que vai ser excluída, que vai estar na salinha. Né? E a cota vale para tudo, tá? Cota por racial, por cor racial, por deficiência, cota no contexto geral. Né? Então, o que a gente vê com relação às cotas? Cara, não sei. Qual que é a realidade dessas cotas? Como a proposta que o pessoal diz, que é da oportunidade? Será que nós precisamos dessas oportunidades em cima de leis?
né? Será que a gente não consegue a nossa oportunidade pelas nossas próprias qualidades, né? Não sei. É uma dúvida que paira na minha cabeça, pelo menos, boa parte do tempo, né? Então, durante muito tempo, eu vi a lei de cotas, né, como a salinha, né, de exclusão, a famosa salinha do PCD, no meu caso, ou a salinha do afro em alguns outros cenários, né, ou a salinha do indígena em algum outro cenário. Eu, como PCD, eu pensava isso. Ah, nunca trabalhei por cota, então eu vou para lá, vou ficar excluso. Infelizmente, alguns lugares pensam assim, mas vocês têm que ter uma mentalidade diferente, né? A lei da cota não é para ter uma sala separada, longe disso, tá? A lei da cota, ela é um direito por igual e nós podemos fazer a diferença juntos. Por quê? Porque nós somos iguais perante todas as nossas diferenças. Isso sim é lei de cota. Então, quando vocês se depararem com uma vaga que está falando, tantos por cento para cota, ou quando vocês entrarem e vocês veem que tem pessoas por cotas e uma galera acaba meio que isolando essa turma, cara, não sigam isso, por favor. Tá? Não alimente a sala da cota. Pensem diferente. Tá? Por favor, isso aí eu peço mesmo, porque eu falo por experiência própria. Tá? Eu fiz questão, Marcelo, de trazer isso para poder mostrar o que eles vão encontrar no mercado também. Tá? Beleza, então a gente conseguiu o primeiro emprego, a gente tentou, né, crescer, então a gente viu algumas dicas, agora a gente está livre no mercado, precisando de uma recolocação. É um desafio número 4, né? E aí entra naquela frase que eu falei para vocês lá atrás, quando a gente perde o emprego, a gente pensa que o mundo gira, mas não ao nosso redor. Cara, hora de se reinventar de novo. Eu fiz isso várias vezes, a Carolina fez isso. Âmbito de tecnologia, olha quanta tecnologia a gente tem para se reinventar. Se eu souber os 25% desses caras, aí 30% eu tô feliz. Tá? Vou ser bem sincero. Toda a minha carreira. Então, assim, você perdeu o emprego, você pensa que o mundo não está girando contigo. A primeira coisa que a gente pensa. Mas, na realidade, a gente gira com ele. Aí vem mais uma frase do célebre Stephen Hawking. Lembre-se de olhar para o alto, para as estrelas e nunca para baixo, para os seus pés. Né? Então, fica a dica também. Aproveita esse circular do mundo aí, esse girar do mundo, não sai fora dele não. Entra dentro dele e se reinvente. Às vezes, o que aconteceu é que você precisa se reinventar porque você se acomodou. Não tenha medo de errar. O mercado está aí justamente para isso. Tá? Aí é aquele negócio, o mundo gira, não ao nosso redor. Foque sempre em estudos, independente da idade que vocês têm. Tá? Aquele negócio, plano de estudo, né, o plano de armazenamento, vai ter que se superar a cada dia. Quando você está livre no mercado, isso faz parte de toda a sua mentalidade. Você muda, você se reinicia novamente. Mais uma vez, a gente gira com ele. Isso é mercado de trabalho, tá, gente? Isso aí é um mercado de trabalho chamado vocês. Vocês são mercado de trabalho. As empresas estão atrás de vocês. Então não adianta eu falar assim, tem vaga de Java, vaga disso, vaga daquilo. Né? A gente já falou que o pessoal que eu passo uma solicitação para o Marcelo não ouve o que eu estou fazendo, ele pega um texto pronto e manda. Aí vai lá, Carolina, lê aquele texto e fala, será que eu me encaixo? Vou me cadastrar, pronto, está na IBM. Tem falhas, entendeu? Olha que bacana, a gente está mostrando todas essas falhas, mas o verdadeiro mercado de trabalho, se vocês estavam pensando em ouvir o mercado de trabalho externo, na realidade é o contrário, o mercado de trabalho é vocês. Aqui vocês estão recebendo dica de como se tornarem o melhor mercado de trabalho, o melhor profissional. A Carol disse isso lá atrás e o Hamilton também. Tá? E aí a gente tem a dica que o Marcelo conhece muito bem. Respeito é uma via de mão dupla. Para a gente poder ganhar o respeito, a gente precisa mostrar o respeito. O que isso significa? Empatia. E é o que muito falta. É empatia. Aí a gente brinca, beleza, temos a empatia, estou desempregado, estou
à procura de me reinventar. O que acontece? Né? A gente está no jogo ainda, literalmente. Olha, tem muita coisa legal para se fazer. Não tenha medo de se reinventar, na boa. Eu me reinventei várias vezes, se preciso for, vou me reinventar. Me reinventei desde janeiro, quando eu comecei a trabalhar com a DM. A Carol me acompanha. E sofro para a Dedel, e o pouco que eu sei eu já estou ensinando. Mas eu sofro para a Dedel também. E vou sempre sofrer. Colaboração é importante. Compartilhamento é importante. Uma cocriação de processo é importante. Agilidade é importante. Tudo isso é um valor intangível para vocês. Vocês é que são os melhores no mercado de trabalho. Tá? Então, sim, estava esperando a gente ouvir o que a empresa A, B, C ou D tem a oferecer e como eu vou me capacitar. O mercado de trabalho é vocês. Tá? Muito verdade isso. Marcelo pode me corrigir se eu estiver mentindo sozinho. Tá? Eu agradeço especialmente a IBM que me proporciona estar falando isso para vocês hoje. Tá? Hoje a gente tem assim uma base sólida do que acontece no nosso time. Ontem, a Carol pode ver, ontem nós recebemos um e-mail de reconhecimento de um evento que foi criado pelo Hamilton e pelo Fernando de disseminação de conhecimento dentro da IBM, pelo reconhecimento da GBS. O que é isso? O que nós falamos ontem. O que a gente falou ontem? Alguém lembra? Comunidade. Dentro da empresa, dentro de uma IBM, sendo reconhecida. Enfim. Eu acho, Marcelo, que o recado com relação ao mercado de trabalho, né, foi dado. O mercado de trabalho é vocês, cara. Eu precisei me virar, ter a minha própria empresa, mas o mercado de trabalho é vocês. Vocês é que vão tirar eu da zona de conforto, a Carol da zona de conforto. É vocês. Então, assim, foque no que querem, não tenha medo de errar. O mercado está aí, a pandemia está mostrando isso. Se precisar reiniciar, não coloque dedinho na tomada, não, mas pode reiniciar sem problema algum. Entendeu? Tem tempo para isso. Enfim. Pode errar, gente, na boa. Eu erro até hoje, a Carol erra. A gente vai errar, o Marcelão erra. O erro maior é me conhecer, mas eu perdoo ele, né? Assim, tô brincando, né? Eu até agradeço, Marcelo, pela parceria, né? Desde projetos sociais de judô. Se vocês não sabem, o filho dele também já foi campeão paulista de judô, além de ser um exímio programador aí na área. Né? Então, é isso. O mercado de trabalho, na realidade, é vocês. Quando vocês tiverem essa mentalidade e focar na decisão de vocês, o resto é consequência. E a Carolina mostrou isso. Ela saiu da biologia, entrou dentro da IBM, né, sem conhecer porcaria nenhuma. 4 meses depois de uma tecnologia que ela nunca viu na vida, ela estava dando treinamento dessa tecnologia. Exemplo maior está aí. Eu não sou exemplo para vocês para poder falar sobre isso, porque eu acho mais bonito o exemplo da Carolina, que é a mudança de cenário. É por ela ser mulher. É por tudo que ela passou. Porque por mais dificuldade que eu tenho, que vocês têm, né, infelizmente a gente ainda está num mundo meio complicado, né? Com relação a respeito e empatia que a gente tentou trazer. Mas ela trouxe um exemplo lindo. Ó, exemplo do Hamilton, de quase 20 anos de empresa, que teve que se reiniciar. Exemplo meu, que me tornei PCD no meio da minha trajetória e tive que me reiniciar. Exemplo da Carolina, que teve uma formação, mudou, se reiniciou. Cara, por que vocês não vão reiniciar? O mercado de trabalho é vocês, o mercado de trabalho é a Carol, o mercado de trabalho sou eu. Galera, recadinho tá dado. Tá joia. Muito Espero bom. que vocês tenham gostado aí. Interessante a forma que você trouxe, né, Fábio, aí falando que o mercado de trabalho somos nós, né?
talvez a gente fique com aquela visão, né? O que a empresa tem para oferecer no mercado de trabalho, né? Exato. Na verdade, o que você tem para oferecer para o mercado de trabalho? A pergunta é a Acho que mesma, fica... só muda o sujeito. Muda, o que é verdade. Achei bem legal a sua colocação aí. Não tinha olhado ainda por esse lado, né? Mas é bem interessante, né? E essa questão, e vocês aí, como tem uma das falas do Fábio dentro do... falando que nós somos a mudança, né? Diária, e o futuro está aí. Profissões novas surgindo, oportunidades novas surgindo. Essa questão de, talvez, como era antigamente, né? Vou até pegar o exemplo da Carol, sou bióloga e pronto, né? Não quero saber de computador, né? Até comentário de alguns de vocês, não aqui, mas eu tive durante a live essa semana e falaram, mas eu não gosto de tecnologia. A gente quase não abordou a tecnologia aqui. Né? Mas eu não gosto de matemática. Mas eu não gosto, tá falando com a Rosana ontem. Eu não gosto de português. Eu não gosto de isso, eu não gosto que tá. E daí? Você vai ter que, de alguma forma, você pode se encontrar a qualquer momento com uma coisa dessa pelo caminho. E aí? Exato. Você vai ficar só no i? No i? Então, assim, a gente tem que estar sempre pronto para as mudanças. Sempre. E construir, né, ao longo dos anos, o seu sucesso, né, profissional. Acho que essa que é a colocação aí, né? É bem legal aí. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado aí a Carolina. Vou chamar de Carol, né? Já tô íntimo. Carol, Pode. ela ainda tá aí ou já Não, saiu? Carolina é só minha mãe quando tá brava. Pode ser Carol. É igual o Fábio. Quando minha mãe chama Fábio, você fala, perdão da palavra, gente, vai ficar gravado, depois vocês vão ler, vocês vão dar risada. Minha mãe fala, Fábio, eu falo, fodeu. Acabou, cara. Putz, deu ruim, cara. Algo de errado não tá certo, ou algo de certo está totalmente errado, cara. Né? Aí Coisou vai, né? coisa. Senta e chora, cara. Dali a pouco vem aquela. Não sei se é da época de vocês, mas da minha, do Marcelo, da Carol e da Rô, acho que sim. Né? Década de 90 existia as Havaianas teleguiadas. A mãe jogava a Havaiana da cozinha, te acertava lá no corredor, lá no meio da rua, cara. Era incrível isso. Essas Havaianas Sim, eu lembro. teleguiadas. Eu Eu acho que lembro. continua Vixe, com eles ainda, viu? na minha As casa tinha um Havaianas. corredor. Nossa, na minha casa tinha um corredor comprido, ela jogou, fechou a porta do quarto, ela bateu no canto, bateu na porta, bateu no guarda-roupa e me acertou. Aí eu falei, É, nossa, como a senhora fez isso? Ela falou, devolve que eu te mostro de novo. Havaiana teleguiada, cara. Tá Existia ligado? muito isso. Então, Legal. Fica aberto aí. Não sei, Fábio, como está seu tempo aí? Se tem alguma. O pessoal pode abrir um pouquinho com perguntas. Tá pode, tudo tem bem? 11 minutos. Eu tenho uma reunião agora às 10. Opa. Fique à vontade aí, os aprendizes aí, quiserem perguntar algo, né, da experiência dele, algo da palestra mesmo, pode ficar à vontade. Vamos lá. Abertas as perguntas. Hoje, na verdade, é um bate-papo. Né? Nem leva É, esse lado de palestra, cara. Foi bem é, bacana. tudo bem, hein, Vocês galera? podem perguntar para o meu amigo Fábio também. Ele está aqui do lado. Né? Qualquer coisa, vocês gostaram do amigo Fábio, né? Então, vou dar o crédito. Tá? Esse amigo Fábio começou numa conversa filosófica com Hamilton. A gente, às vezes, tem os nossos momentos de conversa futurísticas, assim, então, e esse lance da gente poder falar dos nossos amigos, né? Quem assiste Serginho Groisman lá tal, vai aquela moça para falar de sexo. Sabe o meu amigo? Né? Então, cara, às vezes a gente faz isso para poder quebrar, porque falar, pô, só eu. Eu não vou chegar e falar do Marcelo, não vou chegar e falar da Rô, não vou falar da Carol. Né? A gente tem como a gente se expor. Então, para não virar um egocentrismo tão grande para quebrar esse gelo, pô, vem meu amigo aqui, que é meu amigo que mandou perguntar para vocês. Vocês vão lembrar disso. Ela já tem Meu o nosso amigo, amigo Guilherme. meu amigo é chato, cara. Vocês não têm ideia. Jesus na casa. Às vezes eu mando ele embora. Muito chato. Guilherme Martins, pode falar. Então, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade para ele para chegar onde eles chegaram hoje, sabe?
A minha maior dificuldade, cara, foi quando eu me tornei o PCD. Eu precisei me reinventar e a minha cabeça não funcionava para reinventar. Aí qual que foi a minha válvula de escape? Estudo, entendeu? A cabeça da gente é algo assim inimaginável. Não condeno ninguém que tenha ou tenha tido depressão. Respeito demais. Quem sai de depressão é com a ajuda da família, é com a ajuda de amigo, é com a ajuda de médico? Cara, vou falar para você que não, tá? Não é. É você e Deus. Desculpa, mas assim, o meu maior momento de superação foi esse e que eu supero a cada dia. A cada dia eu tento ser melhor. A cada dia eu tento fazer o meu melhor. A cada dia eu tento me doar o máximo possível. A cada dia eu passo a respeitar você mais do que eu me respeito. Porque é aquele negócio, a gente precisa se dar o respeito para poder receber o respeito. Essa é a minha maior dificuldade e vai ser minha dificuldade até eu morrer. É eu ser exemplo para dentro da minha família, eu ser exemplo para os meus filhos, é eu procurar ajudar meus amigos de trabalho, porque eu não tenho colegas de trabalho, eu tenho amigos. Quando eu for ter colega de trabalho, eu sinto muito, é o momento de eu sair da empresa. Eu já fiz isso. Se preciso for, farei novamente. Não tenho raiz, tenho respeito. Então é isso que eu falo para você. É você, com a sua cabeça, pensando no próximo. Cara, pagar conta, trabalhar e pagar conta é tua obrigação. Tua obrigação de pai, é tua obrigação de mãe. Você ser um exemplo para sua família, é você que vai decidir se é tua obrigação ou não. Aí, decidir ser o exemplo para minha família. Vem a segunda parte. O que você faz de diferente? Qual é o legado que você quer deixar depois que você partir? 4 pilares. Isso é o que me motiva. Para chegar onde eu estou. Eu não estou onde eu gostaria de estar. Eu estou além da onde eu queria estar. Porque, cara, eu faço o que eu quero, trabalho com o que eu gosto, tenho o time que eu sempre pedi a Deus, tenho as pessoas do meu lado que eu sempre pedi a Deus, dou o respeito, tenho respeito, acordo feliz. Cara, será que eu mereço tudo isso? O que eu fiz, cara? Cara, eu não fiz nada, só tento ajudar. O que eu sei, eu ensino, o que eu não sei, eu procuro aprender e vou ensinar. E, detalhe, o que eu não sei de verdade, que eu não consegui aprender para ensinar, vou procurar quem sabe para mim ensinar. Fiz isso com a Carol que está aí. E faço de novo quando for preciso. Cara, não é porque eu tenho 40 anos, a Carol tem 30, que eu sou obrigado a saber mais que ela. Jamais somos um time. Marcelo idem. Entendeu? Eu tenho certeza que, deixa eu pegar os nomes aqui. Ana Flávia, que olhou para cá, dançou. Eu tenho certeza que a Ana Flávia e a Camille têm que pensar nelas primeiro. O mercado são vocês. O mercado sou eu. Aí vai depender do que tu vai plantar. Mas o desafio, cara, é diário. Diário. Carol, tua vez aí. Dei uma de Hamilton, gente. Me senti o grande Hamilton Cortella aqui. Mas daí Olha, eu fiquei pensando aqui, né, o que foi mais difícil. Eu acho que um ponto que foi bem difícil foi depois de chegar num alto nível de especialização, que é o doutorado, né, o maior grau de titulação acadêmico que a gente pode ter, né, no mundo. Ainda, né? Não sei se vão criar um novo, né? De repente vão criar algum, mas por enquanto é o maior, né? Você reconhecer que aquilo, né? Não que reconhecer que você vai ter que fazer uma mudança, né? Uma mudança de rota. Então, assim, para mim, eu vou até dizer, não foi tão difícil porque, como o Fábio, eu sou uma pessoa assim meio sem raízes no sentido de ter um ego, um orgulho. Eu nunca fiquei me gabando de ter doutorado. Tem gente que tem um pouco disso, né? Mas eu vi até meus colegas que estão passando por dificuldades também de conseguir emprego na área, tem muito essa. Por exemplo, o que eu fiz de fazer uma faculdade de novo, do zero,
para muitas pessoas é considerado um retrocesso, é dar um passo para trás, né? Verdade. Eu não considerei assim, mas confesso que fiquei com medo. Qual que foi o meu maior medo aí, que seria a pergunta, uma fase difícil? Foi quando eu estava estudando para esse novo curso, desempregada, com o título de doutora na gaveta, né? Então, eu mandei currículo para faculdades particulares, né, para escolas e não consegui emprego, porque aí para faculdades particulares e escolas eu era considerada muito gabaritada. Mas para universidades públicas não tinha vaga, porque assim, é um concurso quando um professor de 75 anos se aposenta e aí tem, sei lá, 100 doutores desesperados por aquela vaga, né? Então, assim, eu fiquei num limbo, né, de ser muito especializada para os empregos que tinham disponíveis e não ter emprego no que me exigia, né? A especialização, eu não tinha interesse de sair do país, né? Eu sou casada, tenho minhas raízes aqui, né? Então, assim, fiquei com um receio de. E parece bobeira agora, o Fábio talvez vai achar, ou até vocês que já têm mais contato na área de tecnologia, mas eu tinha medo de nunca conseguir um emprego. Sabe, falar, nossa, será que eu vou ter um emprego um dia? Porque eu estudei tanto e vejo muitos colegas da pós que não conseguem emprego. Eu falei, imagina, será que, assim, pensei, será que é um caminho sem volta? Você fica super especializado e depois ninguém te Verdade. quer, né? Porque falar, ah, você é doutora, eu não quero você aqui, porque vai que você, né, é muito especializada e Aí não vai se entra no que a Milton encaixar. falou, pô, será que eu tenho que ser mediano, né? Eu não posso ser o Isso, 9, isso. eu tenho que ser o Dá um pouquinho 4, eu de tenho que ser o medo. 6. É aquela coisa, será que eu fiz um caminho que não tem volta mais, né? Que agora as consequências vão ser drásticas para conseguir entrar noutra área? E não foi. Então, acho que foi o momento mais crítico ali. E é isso também eu sou muito grata, né? Eu sou meio, fico fazendo essa propaganda da área de TI, porque eu não sei como é nas outras áreas, é um desconhecimento meu, né? Mas eu sei que essa área não olha para isso. Na verdade, as minhas habilidades que eu adquiri nos meus estudos está sendo muito aproveitado, né, Fábio? A gente vai aproveitando as Exato. nossas experiências prévias e ninguém fica falando disso, ninguém, enfim, é uma coisa que eu Mas, estou aproveitando porque eu sei aonde eu adquiri, mas isso não é relevante lá no sentido de idade, enfim. Então foi ali o momento mais crítico, acho, né? Quando eu tive que repensar e fiquei com esse medo de se ia ser possível recomeçar, né? Então, para até colegas, né, meus que têm medo do recomeço, eu já tenho passado isso para eles, né? Não tenham medo porque existe, né, chance sim de recomeçar, né? Então, o acho que foi o negócio é assim, momento para ali mais crítico. recomeçar, você não pode chegar e colocar a mão na maçaneta para abrir a porta. Bicho, para recomeçar, tu tem que chegar chutando a porta. Literalmente. Se você for querer reiniciar abrindo a portinha, você não vai reiniciar. Você vai pensar 2, 3, 4 vezes. Agora, a hora que tem que É, reiniciar, meu, dá uma de Hulk, sai rasgando a camiseta, dá um soco na porta, cara, quebra essa barreira, reinicia. Às vezes a gente não sabe o que está do outro lado da porta. Você vai ficar com medo de abrir? Capaz. Eu não me arrependo de nenhum dos restarts. Se preciso for, darei novamente. Mas, obviamente, a gente tem insegurança, normal. a Né? gente não pode Meu, eu deixar a sou insegurança casado, paralisar, né, a gente. estou casado, tenho 2 filhos que dependem de mim. A gente pensa 3, 4, 5 vezes. Mas se preciso for, cara, eu dou um Hayugan. Cadê? Aqui, ó. Pega minha bengalinha aqui, ó, eu chá na porta. Acabou, cara. Vamos pra cima. Carol fez isso, eu fiz isso, e a Carol me ajuda pra dedéu aqui, eu ajudo a Carol na medida do possível. Cara, somos um time, vocês são um time, vocês vão ter o time de vocês. Hoje vocês fazem parte do time do Marcelo. Dali a pouco cada um tá trombando aí. A gente pode se encontrar também, quem sabe. Mas, assim, cara, medo capaz. Medo a gente tem que ter de morrer e perder toda essa oportunidade. Né? Tem que ir pra frente. Mercado de trabalho, de novo, cara, é vocês. Não é eu, não é a Carol, não. Eu sou o meu mercado, a Carol é o mercado dela. Né? Deixa eu pegar outra aqui que tá olhando aqui. KKK. Ah, foi a Mariana. Mariana tem o seu mercado. Deixa eu ver outra. Letícia tem o seu mercado. A Gabriele tem seu mercado. A Ariane, com 2 N's, tem o seu mercado. Que legal. Vocês são o seu mercado. O mercado externo não é uma consequência de como vocês vão chegar. Prepare-se, chega chegando, sem medo de ser feliz. A Mariana Lopes, acho que quer perguntar também, Mariana? Então, primeiramente, bom dia, né?
Eu tinha uma pergunta que é a seguinte: qual é a maior virtude que vocês carregam? Que te torna você, Carol, você, Fábio, que independente das reconstruções que vocês façam, vocês levariam essa virtude com vocês, porque é uma base. As damas primeiro. Curiosidade. Eu sei que é isso que me fez fazer tudo que eu fiz até hoje, a curiosidade. Eu digo que é ser destemido. Não tenho medo de nada, cara. Sério mesmo. Depois que tu passa por alguns cenários do seu corpo, o resto é consequência. Então, eu acho que ser destemido é uma das minhas maiores virtudes. E isso eu conheço bem do Fábio, né, Fábio? De estar mais próximo, talvez, de conversarmos e... Enfim, eu já vi várias situações, eu falei, olha, Marcelo você é guerreiro. já me viu chorar, já me Eu viu falei, sorrir. cara, você é guerreiro. De verdade. Não tô aqui falando por falar, não. De verdade mesmo. É um exemplo aí. Destemido mesmo, cara, é verdade. Espero ter implantado alguma coisa com vocês esses dias, esses 2 dias que tivemos juntos. Vocês viram que assim, o sol não brilha para uma pessoa, cara, que nós somos um time. Tivemos a Milton, Carol, não sei se a Lê tá conosco ainda, né? Mas enfim, tivemos Fernando Capovilla também. Cara, detalhe, Fernando e a Milton são executivos, né? Eu e a Carol aqui somos meros desenvolvedores nesse âmbito chamado IBM, cujo qual trouxemos 2 executivos para falar com vocês. Então é assim, gente, Marcelão, de coração te agradeço. Eu Tiver novo agradeço, workshop aí, pode contar com esse time. com Palavras do certeza. Fernando. A Carol não está sabendo, mas vai estar sabendo agora, né? A gente vem conversando nos bastidores aí. Vai ser, o Marcelo sabe, logo logo vai sair o time de compartilhamento de solidário da IBM. Vai fazer parte eu, Hamilton, Carol, Letícia, esse pessoal. A gente vai começar a propagar isso. Então, isso só foi possível nascer com o convite desse workshop, né? Assim, não foi fácil preparar esses materiais. Eu, Hamilton, né? Pô, ó, para quem não sabe, eu tenho reunião 9h15, tenho reunião 9h30, tenho reunião 10 horas. Essa é a minha agenda diária. Faz 2 dias que eu não entro em 2 reuniões. Ontem eu não entrei em 3 reuniões. Ontem a Carol precisava falar comigo. Ontem eu tive que completar quase 10 até 6 horas, 6h30 da tarde. Isso porque nós entramos ainda às 9 ao vivo no canal. Então, assim, mas é um prazer enorme estar com vocês, porque vocês é o futuro, literalmente. Fica a dica até do canal, né, é o Fábio? futuro. A dica do canal Explorando TI, se vocês quiserem encontrar aí com o Fábio, com o Fernando, também com o Hamilton. Quanto que é o próximo agora, Fábio? Eles vão estar aí, acho que o Fernando Dia vai estar. 1º de setembro, Indústria 4.0 do Fernando, falando ao vivo para a galera. Dia 8 de Legal. setembro tem o Hamilton. Depois, na outra semana, vamos ter o Silvio. Não posso falar o tema que ele me falou ontem, mas Não, assim, tranquilo. é neural, é um tema neural, tá? Mudança de mindset. E aí, no dia 22, eu volto com o canal também. Aí, fechou setembro, a gente vai para outubro. Né? Tem 2 pessoas que eu quero trazer ainda para o canal para poder fazer palestra. Nenhuma das 2 ainda sabe que eu ainda vou fazer o convite. Né? Depois a gente conversa, tá, Carol? Mas a outra pessoa é a Veri, né? Então, assim, que trabalha conosco. Então, assim, tem muita coisa legal por vir aí. Mas, Carol, ó, guarda segredo, só nosso, tá? Então tá aí o convite, né? Vocês planejam um canal aí que não tem nenhum vínculo de querer cobrar nada, né, Fábio? Faz um serviço de compartilhamento, de ideias, de colaboração. Fala muito da área de TI e outros assuntos também, né, Fábio? Não é só TI, abrange várias coisas, tá? E quem tiver a fim de colaborar, seja mais que bem-vindo. Se tiver um tema depois que no grupo eu vou estar ajudar, disparando também aí o canal do Explorando para vocês conhecerem a galera aqui do acompanhamento. Galera, obrigado. Nós vamos fazer, só falando um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo agora de uns 15 minutos, a galera toda aí, tá? Depois nós voltamos. Agora são 10h05, a gente volta às 10h20, aí nós voltamos no Zoom. Tá ok? O mesmo link que eu coloquei de manhã, a gente volta lá, tá? Então é isso daí. Vou Fábio, interromper obrigado a a você. Marcelão. Pode interromper. Pode interromper? Se for interromper, então... Por favor. Beleza. Fábio, mas